Bom dia, pessoal, quase boa tarde. Mestre Marques de Lúcifer aqui para falar sobre Lúcifer. Perdoe-me pela minha ausência em fazer lives, né? Vou voltar ativo a partir de hoje. As coisas estavam, os processos, resolvendo as coisas, trabalhando, etc. Mas hoje volto com tudo, fazer as lives novamente e fazer o que eu vim de missão nesta terra para fazer. Eu gostaria de falar de Lúcifer. De Lúcifer. Por que falar de Lúcifer, ô mestre Marques, hoje? Veio essa intuição na minha cabeça, porque é uma coisa que eu nunca mais tinha falado, e é o Deus que eu sirvo. É o Deus que eu sirvo. Bom dia. É o Deus que eu sirvo. Lúcifer é o Deus que eu sirvo. Para quem não me conhece, já fui membro, pastor, tecladista da Igreja Universal do Reino de Deus. Fui 20 anos dessa denominação, né? E muitos já chegaram, muitos não, uma pessoa ou algumas pessoas devem jogar o termo de que eu vim da igreja para enganar dentro da Quimbanda. Eu já levei esse nome já. Por quê? Porque estrela que brilha muito, né, sol que brilha muito, acaba que ofuscando a visão dos invejosos. E isso aconteceu, né? Mexi com gente de 30 e poucos anos de magia, que com pouco tempo, eu como magista, eu fiz um nome grande, que eles fizeram com muito tempo. Só que a minha grande diferença, pessoal, é que eu tenho propriedade para falar daquilo que um dia eu preguei contra. Eu tenho propriedade para falar disso. É diferente de um sacerdote hoje que nasceu no berço da Quimbanda, da Umbanda, do Candomblé. É diferente. Por que essa diferença? Porque dentro da igreja a gente pregava contra. A gente falava que Lúcifer é o diabo, a gente falava que os demônios, né, no qual hoje eu cultuo, eram os demônios caídos, né, eram os anjos caídos que caíram junto com Lúcifer, aquela coisa toda, tal. Tem um certo tipo de verdade aí, mas não com intuito de queda, né? Não houve queda. Mas isso é uma coisa que vai ser desmistificada brevemente, tá? Por um livro que eu irei lançar. E este livro é totalmente intuitivo e um livro totalmente voltado dentro da própria Bíblia cristã, onde eu ressalto e mostro com todas as letras que Lúcifer não é o diabo. Que Lúcifer não é o diabo. Lúcifer é um grande Deus, maravilhoso, que me tirou no meu momento mais difícil na minha vida. Me tirou assim das cinzas mesmo, como a fênix vem renascendo. À toa que a fênix é um dos daimons, no qual rege a minha casa. Me tirou das cinzas mesmo, com tudo, de uma coisa que eu acreditava há 20 anos e não conseguia ter. Nada daquilo que eu tanto almejava, que era ter sucesso. Era ser um homem grande, né? Um homem de poder. Tive pizzarias, mas não tinha sucesso. Tive pizzarias no qual as pessoas elogiavam a massa, elogiavam tudo, mas não tinha sucesso. Sabe que você tem uma pizzaria no valor bem estimado, bem alto, e você pagar os funcionários, você simplesmente pagar todo mundo, pagar as dívidas e etc, e não sobrar quase nem R$ 1.000 para você? Era a minha vida. Então, o que eu tenho para falar de Lúcifer hoje aqui é que Lúcifer não é o diabo. E eu tenho propriedades para falar disso para você, porque eu fui 20 anos da Igreja Universal. Eu fui 20 anos de quem tanto pregava contra Lúcifer e seus demônios, né? Seus daimons. Fui 20 anos de lá. E com toda a propriedade do mundo eu falo que Lúcifer não é o diabo.
O diabo existe? Sim, o diabo existe. Mas são outros capítulos, são outras histórias aí que são pregadas depois, que hoje não cabe aqui nesta conversa. Mas Lúcifer é o Deus que realmente não nos proíbe de muitas coisas. Ah, porque ele é o Deus do pecado. Não. Porque ele é um Deus justo. Na Bíblia, a gente fica preso por certos versículos e algumas parábolas faladas por Jesus que nos deixa presos a algumas coisas e nos deixa escravo dessas palavras, entendeu? No qual o ser humano ele é livre para fazer o que bem entende. Lúcifer ele é justo, né? Lúcifer é justo, significa que então que eu posso estuprar uma pessoa? Claro que não. Lúcifer não é a favor disso. Lúcifer é justo, é justiça. Então, se ele é justiça, claro que um estupro não é, Lúcifer não vai ser a favor. Mas ele permite e ele quer que sejamos nossos próprios deuses. O que significa que sejamos nossos próprios deuses? Amor próprio. Amor próprio. Você se endeusar não é errado. Você olhar no espelho e falar eu sou bonito, eu sou demais, eu sou isso, eu sou aquilo, não é errado. Se você não se endeusar, quem vai te endeusar? Quem vai chegar para você e falar que você é isso? Então você mesmo tem que botar na sua cabeça que você pode tudo. Que você consegue tudo. Então Lúcifer nos traz essa proeza, dessa situação de que venhamos crescer e não diminuir. Venhamos crescer e não diminuir. E muitos têm Lúcifer como o diabo. Como eu lembro da época da igreja, que se eu cometia um pecado, por mais besta que fosse, eu ficava com medo. Ao mesmo tempo eu já começava a estar pedindo perdão a Deus. Me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Pô, se um mendigo chegasse para mim no meio da rua e falasse assim, me dá uma moeda aí. Eu estava com moeda no meu bolso e eu falava assim, não tenho não. Para mim aquilo já era um pecado, porque eu estava mentindo. Mas eu não queria dar. Isso mesmo, doutora Ilza. É isso mesmo. Entendeu? Então, eu pedi perdão por uma coisa que não tinha nexo. O dinheiro é meu, eu dou para quem eu quiser. E vai saber o que esse mendigo ia fazer com esse dinheiro. Se ia comer de fato, de verdade, se ia usar droga. Bom dia. Deixa eu te abençoe, Analice. Entendeu? Vai saber. Então, a religião em si, afro, ela está bem defadada com a questão de Lúcifer. Uns colocam Lúcifer como o próprio diabo. As religiões em si estão assim. Elas entram num parâmetro de não saber o que escolher. De não saber o que escolher. Nos próprios pontos cantados, existem a palavra diabo, Satanás, etc, etc, etc. A gente canta aqui na Quibanda. Mas não significativamente que seja Lúcifer. Lúcifer é um. Satanás é outro. Beelzebul é outro. Astaró é outro. São deuses. Deuses antigos, não nascidos.
E seria muita hipocrisia do ser humano achar que existe apenas um Deus. Pessoal, vocês não concordam que dentro de uma história não tem um fundo de verdade? As pessoas elas têm que inventar o conto da carochinha? É igual os ufólogos. Eles falam e pregam sobre OVNIs, alienígenas, ETs, etc. e tudo isso mais. E ganham muito bem por isso. São formados, né? Tem grandes nomes aí que eu não sei o nome, mas eles têm grandes nomes aí de ufólogos, etc. Os estudiosos que estudam essa parte. Não é hipocrisia chegar e falar que não existe? Um dia eu pensei isso. A igreja nos trazia isso, de que não existe isso. Não é hipocrisia? Um mundo cheio de planetas que não é só esse sistema solar que a gente tem de planeta, sistema planetário aqui que nós temos. Existem anos-luz aí com mais sistemas solares e outros planetas, etc, etc. Seria hipocrisia falar que só nós estamos aqui? Somos únicos em um universo infinito? Não seria hipocrisia falar que só existe um Deus? Não seria hipocrisia falar que Ele é o dono de tudo, etc, aquela coisa toda? Pensem em vocês mesmos, não seria hipocrisia? Os dinossauros, é provado que existem. Não seria hipocrisia falar que é uma mentira? A Bíblia não fala sobre os dinossauros. Então, há muitas coisas em oculto que as pessoas não entendem. Vamos lá. Livro de São Cipriano. O livro diabólico, o livro proibido. O livro, o mais cruel livro de todos os tempos. Verdade, várias coisas que ninguém até hoje sabe ainda. O livro das galáxias. Eu estava lendo esse livro. O que foi que eu achei desse livro? O autor estava falando sobre as histórias de São Cipriano. Né? Para mim é tudo fábula. Ah, porque tem livro de São Cipriano é amaldiçoado. Quem tem livro disso aqui, mas lá é isso e aquilo. É tudo fábula. É história inventada. É uma história inventada. Assim como a Bíblia foi feita por homens, e na própria Bíblia fala que maldito o homem que confia no homem, mas a Bíblia foi feita por homens. O livro de São Cipriano fala que ele pega uma fava, bota na boca e fica invisível. Está muito Hollywood, né? Que tira um diabinho do bolso e o diabinho sobe os castelos e multidões ali destrói o castelo do rei ali, porque não deu a donzela para ele, aquela coisa toda. Não é muita fábula isso? Aí depois vem os feitiços, que a maioria é feito com gatos, né? É estranho. Os pais foram tirados escritas por... Justamente, a Bíblia foi tirada muitas páginas e foi botado aquilo que melhor era para ser pregada. A Bíblia foi tirada, muitas páginas
foram perdidas muitas páginas, entre aspas, né? Na realidade, que as pessoas falam que foram perdidas, na realidade não foram perdidas, foram retiradas. A própria Bíblia condena o incesto, né? Mas lá em Gênesis, a própria Bíblia não explica bonitinho de onde que nós viemos, que todos nós somos descendentes de Adão e Eva. Como pode ser? Como que nós somos descendentes de Adão e Eva se só existia eles? Então Deus tinha que criar dois casais, e que os filhos dos casais juntassem ali e tal, fizesse toda a parafernália toda e fizesse toda a humanidade. Mas não. Na Bíblia, lá em Gênesis, fala: e Caim tomou para si uma esposa. Que esposa? No final da história de Adão e Eva, ele fala assim: e Adão e Eva tiveram filhos e filhas. E morreram, tal, com tantos anos, assim, assado. E depois vê a genealogia de ambos, né? A descendência. E aí começa a contar a história de Noé e aquela coisa toda. Caim tomou para si a própria irmã como esposa. Coabitou com ela. E assim foi gerando os seres humanos, no qual existe hoje, bem misturados, mas foram gerados. A própria Bíblia entra em contradição em vários textos. Aí, os teólogos, eles conseguem explicar isso? A teologia. As pessoas falam que a Bíblia você vai ler ela de diversas maneiras e você vai entender ela e interpretá-la de diversas maneiras. Então, qual é a teoria de um teólogo? Será que o teólogo ele não estuda somente em um ponto X? Ou existe a teologia de diversos meios? Vamos aqui inventar a teologia assim, a teologia assada, a teologia cozida. Cada teologia tem o seu ponto de vista de ver a Bíblia? Não. Então os teólogos estudam a Bíblia para dar definição às suas parábolas, às suas histórias, o que de fato é a Bíblia. Então não. Eles mesmos se enganam. Então Lúcifer não é o diabo, Lúcifer nunca será o diabo. Quem me conhece sabe o quão as pessoas falam o seguinte: aquele menino era um menino da igreja, para dentro de casa para a igreja. Quando eu me tornei empresário, era de casa para igreja, da igreja para a empresa. Este era eu. Eu mudei, pessoal, meu modo de agir? Não. Eu continuo porque é meu costume, é meu caráter. Eu sou de casa para um supermercado, eu sou do supermercado para minha casa para o meu terreiro. Só mudou os nomes, mas continua sendo a mesma pessoa. E mudou os deuses. No qual eu cultuo um Deus vivo, que de fato me abraçou e me tirou de fato do onde era o engano. Aí você chega para um pastor ou para um cristão fanático, ele vai falar assim: o diabo está te dando tudo e daqui a pouco ele vai te derrubar. Ele vai tirar tudo de novo de ti e vai te botar na merda. E você vai sofrer. Eu já estava sofrendo. E Deus fez o que então por mim? Eu já estava sofrendo. O diabo vai fazer o quê? Que diabo para eles é Lúcifer, né? Vai tomar tudo, me deixando no sofrimento? É bom entender?
bom entender? Nessa trajetória eu já estou há 5 anos. Nessa minha nova trajetória eu estou há 5 anos. E até agora eu não caí. Pelo contrário, Ele tem me dado mais e mais. Lúcifer, meu Deus maravilhoso, Ele tem me dado tudo que eu preciso. E tem me feito grande cada dia. E tem me feito me amar cada dia. Que quando eu era da igreja eu sofria. Por amor, sofria por dinheiro, sofria por várias coisas. E era obrigado a engolir a seco. Porque era uma aprovação de Deus. Porque eu era pecador. Porque o pastor era santo. Porque se chegasse o pastor e falava assim: pastor, eu faço isso corretos perante a Deus, minha vida é uma droga. O pastor fala assim: a sua vida é uma droga justamente porque você pensa assim. Eu falei: não, pastor, eu não penso assim, eu estou pensando isso agora. Eu tenho que passar mais 20 anos para poder eu ter as promessas que a Bíblia tanto fala. Eu conheço pessoas da igreja aí, pessoal, de 40 anos, que tem de igreja, 50 anos, com a vida totalmente miserável. Assim seja, vou crescer bem muito. Trabalho sim. Então, te esperar mais 20, então, como eu falei, conheço pessoas de 40, 50 anos de igreja, onde até hoje espera as promessas de Deus da Bíblia. E onde que estão essas promessas que não chegam até esses cristãos? Cristina Torres, estou aqui. Oi. E como que eu ia viver uma vida? Se eu estivesse na igreja hoje, eu teria 25, 26, 25 anos. Boa tarde a todos que estão entrando. Quase boa tarde, né? Seria 15 anos, 25 anos que eu estaria vivendo uma perdição. Em um local no qual eu pregava, uma situação no qual eu fazia de tudo para poder ter. Boa tarde. E eu não tinha. E olha que não era falta de fé não, pessoal. Me lembro na época que eu era... Oh. Tamo junto, meu querido. Então, eu tive que passar mais 20 anos para poder absorver as promessas. E essas pessoas que eu conheço que têm 40, 50 anos de igreja, não, tem mais, eu conheço pessoas que têm 60 anos de igreja. Não só, boa tarde, não só na igreja evangélica não, tá? A gente fala do catolicismo também, a gente fala no geral. Na igreja cristã no geral. Lúcifer é bom. Lúcifer é bom. Os daimons são maravilhosos. Existe uma Goécia chamada Goécia Salomônica, onde o próprio rei Salomão, no qual a Bíblia fala sobre, tem as suas queixas, né, de ninguém saber nem se ele foi salvo, a própria Bíblia falando assim nos estudiosos, porque ele se deitava com várias mulheres, era um prostituto praticamente.
E eu tenho esse símbolozinho aqui na minha mão, ó, 666. E diz que a marca da besta vai ser 666. Mas a riqueza de Salomão está somada em... As riquezas de Salomão foram somadas, né, em 666. Na Bíblia fala que nenhum homem nesta terra, nunca haverá homem algum com tamanha prosperidade que foi Salomão. Que a riqueza dele foi muito grande. Aí Deus não aceitou que rei Davi, pai de Salomão, fizesse o templo de Salomão, porque as mãos de Davi estavam sujas de sangue. Porque Davi já tinha matado muitos homens. Que Deus contraditório é este? Ele mesmo mandava Davi matar os inimigos, mas o templo não podia ser feito pelas mãos dele, porque estava sujo de sangue. E pelas mãos de Salomão? Não estava sujo de luxúria, de nudez, de sexo? Não estava cheio disso também? E foi construído o templo de Salomão? Onde existe uma réplica hoje, com todos os tamanhos, em São Paulo? Não dá para entender. Lúcifer, eu não posso contar a história toda agora porque vai ser um livro. E este livro ele vai contra até quem é luciferiano. Muitas coisas desse livro vai até contra quem é luciferiano. Os propagados luciferianos. Porque eles têm uma história, assim como o cristão tem a sua história. E eu recebi intuições de uma verdadeira história. Mas por que você, mestre Marques? Eu sei, pessoal, não sei por que eu. Mas eu estou aqui. Novamente eu falo, eu não tenho 5 anos de sacerdote, eu tenho 25 anos de sacerdote. Por quê? Porque novamente eu repito, tranca a Rua das Almas na cabeça de um médium. Tamo junto, vai dar certo o livro. Tranca a Rua das Almas na cabeça de um médium, no qual eu acreditava e eu sabia que existia uma entidade ali. Falou para mim, que eu falei, meu pai, me perdoa por ter passado 20 anos naquele lugar. E ele falou, não peça perdão, porque você não perdeu tempo. Você não tem 20 anos, com as palavras dele. Você, na época, 3 anos, né? Você tem 23 anos, com as palavras dele. Mas trazendo aqui para o português, para as pessoas entenderem, foi isso. Eu tive que passar, você tem 23 anos, então você teve que passar tudo o que você passou para que você viesse ser o que você é hoje, para você ter a sabedoria que você tem hoje e para você conseguir argumentar com supostos cristãos. Que já comentei com muitos pessoal. A gente fala, né, não se discute religião nem política, mas já discuti com cristãos que ficaram assim, ó, cabeça baixa, porque eles não tinham como me provar. E eu tinha como provar para eles que eles estavam errados. E o mais engraçado é que realmente as intuições dentro da própria Bíblia me mostrou que eu tinha como provar para eles que eles mesmos estavam errados, que eles viviam uma cegueira, as vendas dos olhos estavam totalmente dentro, impregnadas nos olhos deles, para que eles não enxergassem aquilo. Inclusive, um pastor que eu preguei, que ele falou assim, não me conta mais nada, porque senão vou me corromper, não está mais de pastor. E eu fiquei sabendo há mais ou menos uns 2 meses atrás. Fiquei sabendo mais ou menos 2 meses atrás.
Daqui da minha casa, quem estiver na live, pede para alguém, pede para poder parar o barulho todo que está fazendo na cozinha, por gentileza. Eu sei que tem alguém na minha casa aqui que está assistindo a live. Entendeu, pessoal? Então, vai haver sim um livro no qual um ex-cristão de 20 anos que estudou bastante a Bíblia vai desmistificar toda a história que inventam de Lúcifer. Zé Pilintra das Almas na cabeça de um médico que eu respeito muito e amo muito, disse que este meu livro mexeria até com o homem de batina. E para quem não sabe, o homem de batina se chama Papa. O Zé Pilintra falou: eu não disse nada, eu só levei a intuição de fazer o livro, E o barulho continua ainda lá dentro. Posso dar um grito aqui, pessoal? Ô Clailton, olha o silêncio aí, Clailton, o pessoal fazendo a live aqui. As aulas de prato aí, essas coisas. Tive que falar, pessoal, não tem como não. Não, o pessoal aí mexendo prato aí, gritando aí, cantando, mexendo prato, quebrando prato aí, quebrando colher. Fazendo uma live aqui importante aqui. Provavelmente, viu? Provavelmente haja essa gravação. Mas não como Bruno Marrone, como outros pontos. Entendeu? Então, pessoal, pensem bem sobre a questão da história da Bíblia, a história de Deus, a história de Lúcifer, a história dos planetas, a história dos alienígenas, a história de tudo na vida, porque tudo tem sentido para alguma coisa. Ninguém vive uma certa situação. Não existe um certo estudioso para uma certa situação se não houvesse um pingo de verdade. Não existiria ufólogos, voltando à história dos alienígenas, se não houvesse vestígios de verdade dentro da história. Ninguém é burro para passar tanto tempo dentro de um local sem que nem ele mesmo tenha visto alguma coisa similar. Ele não vai se basear apenas em histórias, que seria cego, burro. Entendeu? Assim como seria hipocrisia da minha parte falar que a Bíblia é totalmente errada. Seria hipocrisia da minha parte. Tem muitas coisas na Bíblia que você levando para a sua vida, você consegue ser uma boa pessoa. Mas tirando o cristianismo, trazendo as parábolas para ser uma boa pessoa. Por exemplo, eu sou contra totalmente sou contra a traição. A Bíblia prega contra a traição. Ah, mas no luciferianismo tem citra é luxúria, é isso, é aquilo. Assim, é uma escolha. Eu posso escolher me deitar com várias mulheres, eu posso escolher ter várias mulheres, eu posso escolher nunca ser casado, eu posso escolher ser um culto na vida. Mas eu posso escolher ser eu mesmo. Eu posso escolher ser uma pessoa casada, fiel à minha esposa, com qual eu não sou casado mais. Eu sou solteiro. Eu posso escolher. Eu posso escolher ter uma pessoa só para mim. E ser fiel a ela. Eu posso escolher. Você pode escolher. Cada um pode escolher. Todos nós temos as nossas escolhas, mesmo elas sendo erradas ou certas. Cada um sabe o fardo que carrega e vai carregar, dependendo da sua escolha. Tem pessoas que escolhem ser ricas, tem pessoas que escolhem ser pobres. É uma escolha.
Tem pessoas que são pobres porque querem. Os pobres são pobres porque querem. Não é por falta de oportunidade, não, porque qualquer um pode ser rico. Basta ter isso aqui, ó. E não deixar ninguém pegar em si. Entendeu? O mundo é espiritual. O mundo em si, nós somos carnes, mas o mundo ele é espiritual. A gente vive dentro de um mundo espiritual que, se nós nos permitirmos a viver este mundo de maneira correta, de uma forma que não haja tanta negatividade, a gente vai atrair para a gente coisas positivas. Agora, se você vive neste mundo para viver atraindo negatividade, então as negatividades vão te perseguir. As negatividades vão te perseguir. E aí você nunca vai ser rico. E aí você nunca vai ter nada. Mas nem todo mundo nasceu para ser rico. Nem todo mundo nasceu para ser bem-sucedido. Nem todo mundo nasceu para ter uma vida de regalias. Assim como tem pessoas que nasceram em berço de ouro, tem outras que nasceram pobres e se tornaram ricas. Assim como tem uns que nasceram em berço de ouro e ficaram pobres, se mataram porque não conseguiam viver naquela vida, tem outros que ficaram ricos. Estão ficando ricos cada vez mais. O luciferianismo é isso? Também. É a bem-sucessão. É sermos bem-sucedidos. E não só materialmente. Espiritualmente também. E as pessoas não entendem isso. E as pessoas não entendem isso. Lúcifer é bom. Aguardem o livro, que pode ser chamado de Bíblia, talvez, que breve esse livro será lançado. Não sei como que eu vou fazer, não sei como que vai ser procedido, vai se proceder essa situação toda, mas vai ser. Pode ser amanhã, pode ser depois da manhã, pode ser, posso começar a fazer hoje mesmo, posso começar a fazer daqui a uma semana, daqui a um mês, mas vai ser feito. Mas eu digo e confirmo, Lúcifer é bom. Beelzebul é bom. Astaró é bom. Leviatã, Banes, Sidre, Asmodeus, Fênix, Esdras e por aí vai, são bons. Os Exus são bons. As pombogiras são boas. Só que aí vai depender do teu ponto de vista. Muitas das vezes o que a entidade faz de bom para ti não é bom para outra pessoa. Não é bom para outra pessoa. O que Deus mandava Davi fazer? Destruir os inimigos no fio da espada, ou seja, matar os inimigos. Eu faço o caldeirão nas segundas-feiras para destruir os inimigos. E aí? Eu não estou sendo diferente de Deus. Eu só estou guerreando, porque eu sou um soldado, guerreiro da minha maneira. Guerreiro da minha maneira. Hoje mudou tudo. As leis, etc, 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 por Lúcifer, por conta de Lúcifer. Se não existisse Lúcifer, pessoal, nós viveríamos ainda na Idade da Pedra. Ainda existiria muitas e muitas e muitas e muitas e muitas guerras e mortes ainda incomparáveis do que a gente vive hoje.
mas isso vai ficar para a Bíblia, o livro. Se existir essa vontade de fazer isso, estou fazendo. E amanhã eu estarei fazendo uma live ao vivo aqui no Instagram para consultas gratuitas. Só não sei o horário. Vou lançar o horário amanhã, pela manhã, e as pessoas vão deixar perguntas no direct, uma perguntinha, pessoal, e eu vou jogar nas cartas. Então aproveitem vocês para poder fazer essas perguntas. Uma pergunta só por pessoa. Vou ficando por aqui. Que Lúcifer abençoe a vida de vocês. Tem que fazer. De vez em quando tem que fazer uma coisa assim. Que Lúcifer abençoe a vida de vocês, que traga muita axé, muita paz, muita luz e muito dinheiro. Que sem Lúcifer nós não somos nada. Com Deus existe muita palavra bonitinha, muito louvor bonitinho, mas as pessoas sofrendo e na merda. Com Lúcifer você pode encontrar sim o caminho, e Lúcifer não é o diabo. Fique claro isso. Muito baixa para todos e eta.